todos, bem-vindos a esta sessão da Expand IT em mais este Building the Future. Desta feita, o nosso tema será falarmos um pouco sobre experiências inovadoras potenciadas sobre alguns aspectos da arquitetura, nomeadamente o tema de microserviços, que é um tema muito em voga hoje em dia. O meu nome é Sérgio Viana, sou um dos partners da Expand IT e também o responsável pela unidade Digital Experience. Vou estar convosco no início desta apresentação para falar-vos um bocadinho de como é que todos estes temas encaixam dentro daquilo que é Expand e dentro da nossa oferta. E juntamente comigo tenho o Jorge Borralho. O Jorge é o Tech Lead da unidade Digital Experience e será ele que irá apresentar a parte mais sumarenta desta apresentação com vários exemplos daquilo que nós andamos a fazer e daquilo que é a nossa visão e inclusivamente também algumas demonstrações. Só para vos dar, e eu prometo-vos que não vou fazer aqui uma versão aborrecida de apresentações corporativas, mas só para vos dar aqui uma noção, nós enquanto Expand IT temos diferentes áreas, a unidade de Digital Experience é apenas uma das áreas da empresa, temos aqui áreas viradas para coisas tão distintas como Business Intelligence, Big Data, Data Science, Enterprise Solutions, portanto temos uma série de áreas nas que trabalhamos. A unidade Digital Experience trabalha fundamentalmente com tecnologias Microsoft, embora algumas das outras áreas também tenham projetos em cima destas tecnologias, embora não em exclusividade, mas com uma ligação próxima também à Microsoft. Portanto, esta nossa presença no Building the Future, mais uma vez este ano, está também relacionada com esta nossa relação que temos. Somos uma empresa portuguesa. Nascemos cá, estas são as nossas localizações, aliás, essa é a prova disso, é este mapa bastante pontilhado, com uma série de escritórios aqui em Portugal. A empresa nasceu cá em 2003, temos dois grandes escritórios, isto hoje em dia nos tempos que vivem escritórios conta um pouco, não é? Mas nos tempos que vivem temos dois grandes escritórios em Lisboa e Viana do Castelo e dois polos um pouco mais pequenos em Braga e no Porto. E depois, à medida que os anos têm passado, temos aberto de uma forma muito natural, como consequência até já de negócio, de alguma visão e de aposta, escritórios noutros países, nomeadamente em UK, o escritório de Londres e agora recentemente, no ano passado, o escritório em Estocolmo, na Suécia. O escritório de São Francisco, embora ali mal colocado no mapa ali à esquerda, efetivamente é um escritório de suporte a um tipo de clientes que são clientes dos nossos produtos, de uma unidade de produtos que a Expand tem. Somos uma empresa muito de serviços, é essas unidades de serviços que nos trazem aqui esta conversa hoje, mas temos também uma área de produtos que dá suporte aos clientes norte-americanos a partir do escritório de São Francisco. Portanto, isto para vos dar também um bocadinho uma noção do nosso footprint do ponto de vista geográfico. Em termos de tamanho de empresa, somos à data de hoje 330 experts em diferentes tecnologias, divididos por aquelas unidades que vos falei há pouco, nomeadamente na nossa, na minha e do Jorge, na de Digital Experience, somos à data de hoje 85 pessoas, mais ou menos, e a crescer, e efetivamente o nosso foco é a tecnologia, faz parte da nossa forma de estar desde o início enquanto Expand, este foco na tecnologia, a especialização não em todas as plataformas e tecnologias, mas naquelas em que realmente acreditamos, e isso também tem sido algo que nos tem permitido fazer projetos não só cá em Portugal, mas também depois expandir para algumas daquelas geografias, entre outras que vos mostrei aqui no slide anterior. Esta unidade Digital Experience, como eu disse no início, é uma unidade completamente orientada àquilo que são as tecnologias Microsoft. Aliás, o nome foi mudado há 3 anos atrás, mas antigamente era efetivamente a unidade Microsoft dentro da Expand IT, e nós hoje em dia temos 3 áreas de solução que todas elas bebem muito dos temas que vamos falar hoje, ok? Uma primeira área de solução ali no topo de Customer Facing Apps, ou seja, tudo o que são projetos que de alguma forma tenham uma cara para cliente, sejam uma app ou um site, encaixam nesta área de oferta, e aqui estamos a falar em fazermos desde o UX e UI da solução, a implementação da app ou do site, a criação do back-end em Azure e todos os mecanismos de integração. Portanto, isso é o que encaixa naquela área superior. Temos ali a área de Business Driven Backends, que são projetos com um peso muito significativo em cloud, em Azure, mas que não têm, na maioria dos casos, cara, portanto tem uma lógica de negócio a correr, usamos uma série de workloads em Azure, mas efetivamente não há forçosamente uma cara, uma app ou um site. E temos, por fim, uma área de Employee Empowerment muito focada naquilo que é a oferta de Power Platform,
focada para dentro dos desafios internos de uma organização e de como criar soluções internamente a uma organização, que nos permite criar também outro tipo de soluções. Qualquer uma destas coisas, no final do dia, pode contribuir para uma experiência. E quando criamos experiências, principalmente, e este ano que passou é um exemplo disso, temos que criar experiências que não só sejam inovadoras e permitam diferenciar-nos da concorrência, mas que também sejam extremamente escaláveis. E isso, muitas vezes, algumas soluções pecam por pormenores de arquitetura, e isso é o tema que nós queremos efetivamente endereçar hoje. Por isso, e sem mais demora, vou passar a palavra ao Jorge Borralho, que já apresentei no início, para vos falar um bocadinho mais de como é que nós, na unidade de Digital Experience e mesmo na Expand, endereçamos este tema das experiências inovadoras potenciadas por microserviços. Jorge, passo-te a bola para ti agora. Ok, então, entrando logo assim de chapa, o que é que são microserviços, não é? O que é que nós vamos ter quando temos microserviços e porque é que nós queremos atacar uma arquitetura deste tipo? Aqui, quando falamos de microserviços, nós estamos a partir a nossa aplicação num conjunto de módulos, de um conjunto de APIs, que elas em conjunto é que vão ser a nossa aplicação propriamente dita. Aqui funcionalmente nós tentamos partir estas APIs de forma a que consigam funcionar separadas umas das outras, ou seja, estejam loosely coupled, mas é quando as colocamos todas em conjunto a funcionar em Azure ou nos nossos servidores, é aí que nós vamos ter as nossas aplicações em si. Eu hoje vou-me focar um bocadinho em retalho, os exemplos vão ser mais focados em retalho, porque é aí que vou mostrar a demonstração, mas aqui, por exemplo, podemos ter uma API dedicada para gestão de catálogo, uma API dedicada para fazer um pedido de compra, ok? Ou seja, em vez de termos uma arquitetura monolítica onde quando queremos colocar o nosso site de e-commerce na web, em vez de colocarmos tudo de uma vez, não, vamos partir entre o front-end, os diferentes front-ends, os nossos diferentes canais e vamos ter APIs dedicadas para cada uma das coisas que nós queremos fazer. Aqui, quando nós estamos a trabalhar com microserviços, quando estamos a partir as coisas todas desta forma, há aqui um conjunto de coisas que nós temos que nos preocupar também. É com o artefacto em si, ou seja, com a componente técnica que nós estamos a colocar, o nosso código. A forma como é que nós vamos preparar o código para poder passar entre ambientes, fazer testes, termos a certeza que as coisas estão a colocar bem. Aqui tanto podemos estar a falar de containers, como podemos estar a falar apenas de zip deploys, ou podemos estar a falar do nosso código compilado. O exemplo que eu vou mostrar ainda não está em containers, mas vamos conseguir ver que na prática já conseguimos fazer muito do que conseguimos fazer em containers já desta forma. Aqui, algo que é inseparável de quando estamos a falar disto acaba por ser os processos de DevOps. Aqui, processos, falar de DevOps é sempre uma coisa complexa porque quer dizer muita coisa ao mesmo tempo. Nós aqui o que queremos dizer é que as nossas pessoas estão com mentalidade para fazer as coisas em conjunto e construir e manter o que está em produção em conjunto. Não há divisão entre developers e operações. Temos os processos a funcionar de forma que conseguimos colocar as coisas em produção e temos depois a tecnologia toda associada. Que tipo de infraestrutura é que vamos usar em Azure, como é que vamos construir a infraestrutura. Por exemplo, vou-vos falar um bocadinho sobre Infrastructure as Code, a forma como nós conseguimos gerir os nossos serviços que estão em Azure, de forma a que conseguimos criar uma infraestrutura completa desde o zero. Aqui, quando nós estamos a construir a nossa arquitetura orientada a microserviços, a verdade é que já estamos a pensar em que a nossa aplicação é cloud native. Porquê pensá-la como cloud native? É para tentarmos ter mais velocidade de inovação, conseguirmos colocar as nossas aplicações de uma forma mais rápida na internet e estar disponível mais rapidamente e conseguirmos usar novas aplicações mais cedo. Por exemplo, eu estava a falar de containers. Este exemplo que eu vos vou mostrar, nós estamos a usar uma tecnologia serverless, vamos estar a usar Azure Functions, mas passá-las para containers e usar
tecnologias como Keda, que permite depois que o nosso código, que neste momento está a executar em function, se passa a executar dentro de um container, é relativamente fácil e conseguimos preparar isto. Mais um conjunto de coisas que nós queremos aproveitar da cloud e queremos retirar logo à partida. É segurança em escala, ou seja, nós temos a Microsoft que se está a preocupar com um conjunto de policies por nós e que já está a embeber nos serviços da Azure e nós conseguimos, por simplesmente, aproveitar. E o reliability, que eu já tentei várias vezes passar para português, mas não consigo encontrar um termo que seja interessante. Nós aqui, quando falamos de reliability, há um conjunto de coisas que nos preocupa. É conseguirmos construir as nossas aplicações de forma a que elas funcionem bem e consigam recuperar de erros de uma forma relativamente rápida e sem que introduzam problemas no nosso processo, e também os próprios serviços em si. Nós colocarmos algo sobre a Azure, sobre serviços PaaS, nós Expand acreditamos em serviços PaaS e utilizar serviços SaaS também, mas não estamos a falar de colocar as coisas em VMs e preocupar-nos com VMs, é utilizar serviços que já nos vão entregar a maioria das coisas pré-feitas. Falando um bocadinho de microserviços, estando mais ou menos alinhados, que preocupações é que nós temos de ter quando estamos a criar uma arquitetura? Na prática, quando estamos a fazer esta arquitetura de back-end, e aqui estou a dividir entre a arquitetura de back-end e os canais, o front-end, quer seja um site, quer seja um bot, quer seja uma aplicação, o que é que o nosso back-end vai fazer? O nosso back-end vai estar a receber dados e vai estar a devolver dados para estes diferentes canais. E aqui eu coloquei uns quantos casos de uso ligados ao retalho, mas apenas para nós conseguirmos perceber. Pode ser atualização de stock, pode ser gestão de encomendas, catálogo, e pode ser interface com terceiros. Por exemplo, havendo um pagamento no nosso site, nós vamos integrar, quer seja com o MBWay, quer seja com o PayPal, quer seja com uma gateway de pagamentos, seja qual for. Aqui nós costumamos dividir o nosso pensamento em três tipos de ingestão de dados. É o processamento de fecheiro. Já estamos no século XXI, mas ainda há muitos tipos de interfaces que é mais simples, é preferível ser por fecheiros, porque não há o terceiro não está preparado para um tratamento a real time, o volume de dados é muito grande, ou seja, nós temos de estar preparados para receber fecheiros e conseguirmos tratá-los, integrá-los connosco e com terceiros. Pedidos de informação, de acesso a dados. Aqui o que eu vou começar a partir é entre pedidos síncronos, que a resposta tem que ser imediata, e pedidos assíncronos que nós conseguimos processar, tratar e depois responder. Ou seja, aqui quando falamos de pedidos de informação, será algo que nós precisamos de responder logo, por isso temos que aceder diretamente aos dados. Aqui, por exemplo, acesso ao catálogo, fazer uma pesquisa sobre o nosso catálogo, por exemplo, e depois temos os pedidos assíncronos, que são pedidos que nos são feitos, nós temos que aceitar ou não, como por exemplo uma encomenda, é-nos feita uma encomenda, mas o processamento da encomenda é algo que não é possível dizer logo. Tem que ir para o armazém, é preciso tratar, ou seja, nós vamos ter que ter um ciclo de vida diferente. Aqui nós acabamos por preparar a nossa arquitetura de forma a tratar este tipo de processamentos de formas diferentes. O que é que nós necessitamos mais de embeber na nossa arquitetura e pensar desde o início? Temas como a segurança, nós vamos expor para fora um conjunto de APIs e estas APIs têm que ser seguras. Nós temos que nos preocupar com autenticação e autorização, ou seja, se é possível fazer a chamada e se estamos a devolver só os dados que são possíveis, mas também temos que nos preocupar com a segurança dentro de casa, ou seja, não vamos colocar connection strings, users e passwords no meio do código, não vamos olhar para o nosso código e para a nossa infraestrutura para ter a certeza se as coisas estão corretas. Eu já vos vou mostrar que tipo de peças é que podemos usar e o que é que podemos ter com isto.
o tipo de resiliência que nós temos que ter na nossa arquitetura, nas nossas diferentes APIs, também é algo que nós temos que pensar logo à cabeça. Como é que estamos preparados para recuperar caso aconteça uma catástrofe? Onde é que os nossos dados vão estar replicados? Quanto tempo é que nós demoramos a recriar o nosso sistema todo? E é aqui que temas como Infrastructure as Code são bastante interessantes. Se nós temos as coisas instaladas em 2 diferentes data centers, por exemplo, e temos load balance entre os diferentes data centers, mas também temos que pensar aqui a resiliência como comportamento, como o comportamento que nós temos para recuperar de falhas. O que é que nós conseguimos obter em tempo real do nosso sistema? Ou seja, nós estarmos preparados para um caso extremo onde tudo ardeu, nós precisamos testar, mas também precisamos de ter as nossas APIs preparadas para quando uma API de um terceiro vem abaixo, para quando, pura e simplesmente, a nossa gateway de pagamentos não está a funcionar e nós temos que reprocessar os pedidos mais à frente. E também temos que nos preocupar com performance. A performance aqui acaba por estar um bocadinho dividida entre a resiliência e a escalabilidade, que nós também precisamos de nos preocupar. A forma como nós criamos as APIs e como nós pensamos na forma como as vamos colocar sobre a Azure é bastante importante, porque nós temos que conseguir escalar. E aqui o escalar implica um conjunto de coisas. Uma delas é conseguirmos analisar em tempo real a performance dos nossos pedidos, os recursos que estão a ser utilizados, quer sejam em serverless, quer seja em container. É sempre importante nós conseguirmos perceber quais é que são os recursos que nós temos disponíveis e temos de ter a capacidade para aumentar ou reduzir esses recursos. Aqui é importante termos sempre a capacidade automática e a capacidade manual, porque, por exemplo, nós sabemos sempre quando é que vai ser a Black Friday. Na Black Friday há sempre um aumento de pedidos. É preferível nós já aumentarmos os nossos recursos manualmente do que estarmos à espera que algo bata para que as regras automáticas aumentem os nossos recursos. Aqui, eu vou-vos mostrar um exemplo aplicando conceitos serverless, ou seja, nós temos os nossos artefactos, é código que vai executar algures, nós não nos preocupamos onde, por isso simplesmente vamos ter recursos e esses vão escalar automaticamente, ok? Mais uma coisa bastante importante e que é muito interessante de falar tem a ver com os processos de DevOps, e aqui eu foquei-me mais em CI/CD, ou seja, a passagem automática do nosso código até produção. Nós termos estes processos vai nos facilitar imenso a vida. E conseguirmos levar as coisas até produção de uma forma rápida e segura e que conseguimos fazer, quer dizer que não precisamos de estar a ligar sempre à mesma pessoa para nos ajudar a meter um bocado de código em produção, nós conseguirmos não ter downtime nas nossas entradas em produção é bastante importante. Termos o governance inteiro, ou seja, sabermos quem é que deu o ok e em que altura é que um bocado de código foi para a produção, é muito importante. E vou-vos mostrar como é que nós conseguimos fazer isto para os DevOps. Bom, já falei sobre muitos conceitos, sobre um conjunto de coisas que nós precisamos ter na arquitetura, mas deixem-me-vos mostrar o que é que isto quer dizer ao fim do dia. Um exemplo de arquitetura em que nós temos um front-end, um conjunto de front-ends, um conjunto de canais, e vamos ter o nosso back-end completo sobre a Azure. Okay? Aqui há logo uma primeira coisa que nós temos que nos preocupar, é com a persistência dos dados, onde é que os nossos dados ficam guardados. Eu aqui tenho 3 opções diferentes, porque cada uma delas funciona bastante bem para um diferente caso de uso. Um blob storage tipicamente é para guardarmos largos volumes de dados, é ótimo para guardar imagens, dados que nós não precisamos de aceder muito, backups, esse tipo de informação, é muito interessante guardar numa blob storage. Por outro lado, temos a Cosmos DB, que é uma base de dados NoSQL, que é bastante rápida, tem uma latência muito baixa, para nós termos dados de sessão, para termos dados que nós acedemos muito e temos que pesquisar, é uma
é uma forma fantástica de persistir os nossos dados. E depois, nunca conseguimos fugir a isto, mas porque estamos tão habituados como developers a ter uma base de dados relacional, uma base de dados SQL onde conseguimos ter os nossos dados é sempre bastante interessante. O nosso ponto de entrada para as APIs, um excelente ponto de entrada que nós conseguimos ter é o API Management. Este serviço serve como reverse proxy para todas as nossas APIs. Nós conseguimos introduzir alguma coisa de segurança, mas não é o foco. Okay? Nós conseguimos pôr a parte da autenticação, conseguimos adicionar via o APIM, a autorização não, essa autorização deve ser feita mais a jusante pela própria API, por quem está a devolver os dados em si, mas com o APIM nós conseguimos dar mais resiliência sobre os nossos serviços, conseguimos adicionar caches, conseguimos adicionar um conjunto de policies que são muito interessantes e acabamos por ter um ponto único de entrada. Ou seja, a partir do momento em que temos este ponto único, que é ele que está a ser utilizado pelo front-end ou pelos front-ends, nós conseguimos alterar depois quais é que são as APIs que estão a ser chamadas e até escolher fazer throttling para determinados canais, fazer cache. Este é sempre um ponto de entrada muito interessante quando nós estamos a pensar numa arquitetura de microserviços. Aqui, APIs síncronas, eu coloquei uma opção usando uma web app, podia ser diretamente com functions. A ideia aqui é nós termos um conjunto de APIs que vão escalar, que conseguem aceder aos dados e que vão devolver de forma síncrona. Para os pedidos assíncronos, nós, num conjunto de clientes, temos feito uma coisa que nós acreditamos que seja bastante interessante e que tem dado resultados bastante interessantes, é termos uma API à cabeça que a única coisa que está a fazer é validação de esquemas. Esta validação de esquemas podia ser feita no APIM, mas é mais difícil de gerir, então optámos por usar em Web APIs sobre App Services. E a partir do momento em que passa a ser assíncrono, nós vamos criar um evento. E aqui o criar o evento acaba por ser um tipo de arquitetura, um conceito diferente. Já estamos a falar de microserviços, vamos falar também de uma arquitetura orientada a eventos, que um pedido de compra que está a ser entrado acaba por estar um evento. Nós vamos ter um orquestrador que está numa function, ou seja, é serverless, vai executar quando aparece um evento novo. Isto é para conseguirmos ter uma escalabilidade interessante. E nós tipicamente colocamos à cabeça uma function orquestradora que esta vai perceber quem é que vai ter que processar aquele pedido, porque pode ter que ser processado por um armazém, um conjunto de armazéns, e aqui nós conseguimos ter uma divisão completa entre o evento e como é que vamos processar, ou um conjunto de subprocessadores que esses sim vão tratar. Por exemplo, ir diretamente para a contabilidade, ir para um armazém, outra parte do pedido ir para outro armazém ou ir para terceiros que vão tratar o pedido. Esta forma de montar as coisas é bastante interessante. Falando sobre a entrada de fecheiros, existe um canhão que é o Azure Data Factory. Utilizando o Azure Data Factory, nós conseguimos processar o maior tipo de fecheiros que é possível. É bastante interessante, é super rápido. Não quer dizer que seja a única solução, existem soluções diferentes que poderão ser interessantes, como Logic Apps, Functions sobre uma Blob Storage. Nós aqui conseguimos ter umas coisas interessantes. Eu acabei por colocar neste desenho o Data Factory, porque o Data Factory vai servir para o que for necessário, quase certeza. Podemos simplificar a nossa arquitetura utilizando algo diferente. Para a gestão das nossas entradas em produção e da nossa infraestrutura, nós tipicamente temos usado estas duas peças. O Terraform não é uma peça da Microsoft, são scripts que funcionam com a Azure, também funcionam com outras clouds, mas funcionam bastante bem com a Azure. Também existem ARM templates, também os podemos utilizar, ou podemos usar PowerShell. Nós tipicamente usamos Terraform.
onde conseguimos scriptar a criação de todos estes serviços que estamos a ver em cima. A criação destes serviços via Terraform facilita-nos bastante a vida porque podemos recriar o ambiente quando quisermos ou criar múltiplos ambientes. O Azure DevOps é o que nós utilizamos para criar as nossas pipelines. Existe uma peça muito interessante que é o Security Center. O Security Center vai nos permitir visualizar se algum destes serviços está mal configurado. Por exemplo, temos uma Blob Storage que tem um container que está público. O Security Center vai nos avisar e nós conseguimos escolher se queremos que ele se mantenha público ou não. Só mais uma peça, que são estas peças que eu até vos vou mostrar agora, que é o Azure Monitor e o Application Insights, que nos permite ter aqueles dados em real time que eu vos estava a dizer que eram bastante interessantes, e uma peça bastante importante, que é o Azure Key Vault, que é o sítio onde nós tipicamente guardamos connection strings, user e passwords, certificados. Isto é um serviço da Azure que serve essencialmente para guardar este tipo de coisas, para não ser necessário dar acesso a toda a gente. E tipicamente acabamos por colocar algum acompanhamento operacional com dashboards. Dashboards seja via Power BI, que se consegue ligar diretamente a esta persistência de dados, ou conseguimos ter uma function que captura o evento e chuta para o Power BI, e sobre um back-office operacional só para permitir vermos isto. Isto é muito giro, não é? Mas é muito giro de mostrar, mas deixa-nos mostrar só 2 ou 3 ecrãs como é que isto funciona diretamente no portal da Azure. Eu aqui estou no Application Insights e no Application Insights nós conseguimos ver os pedidos a passarem, quantos pedidos é que estão a passar. Por exemplo, há um pedido que está a ser feito por aqui que passa por um event hub, como aquele que eu vos mostrei, que vem para esta instância e depois vai bater nesta base de dados. Ou seja, nós conseguimos perceber quais é que são os serviços por onde tudo está a passar. Se eu vier aqui, indo um bocadinho mais a detalhe ao que eu tenho dentro do Application Insights, conseguimos perceber o número de pedidos total que temos, o tempo médio que estamos a obter, até conseguimos partir sobre percentis, ou seja, o percentil 95 são 530 milissegundos, ou seja, 95% de todos os pedidos levaram no máximo 530 milissegundos, e consigo entrar, por exemplo, numa sample, e entrando nesta sample eu consigo ver todos, no pedido que foi feito, todas as coisas que foram feitas, ok? Neste pedido em particular, que demorou 45 milissegundos, foram feitos um conjunto de pedidos à base de dados que estão aqui, ok? Nós conseguimos perceber todo o sítio por onde passa e quanto tempo é que demora. Deixa-nos mostrar só mais uma coisa antes de chamar o Sérgio para podermos fechar e explicar-vos como é que conseguimos falar, que tem a ver com as pipelines da Azure DevOps. Okay? Nestas pipelines da Azure DevOps conseguimos perceber, por exemplo, que esta release do Order Processor, e podem ver que temos aqui muitas pipelines diferentes, estão a fazer deploys de um conjunto de APIs, que eram aqueles módulos que nós estávamos a falar, e que conseguimos aqui gerir e dizer que sim, que não, e conseguimos perceber em que altura é que foi, temos o governance completo de toda a nossa aplicação, ok? Sérgio, estás por aí? Sim. E vamos agora aqui, cumprindo os tempos, magnificamente fechar. O tempo é sempre curto. Obrigado, Jorge, também pela demonstração. O tempo é sempre curto para mostrarmos tudo aquilo que gostaríamos de vos mostrar. Este tema em particular, e o Jorge fez aqui um bocadinho um overview sobre uma série de elementos, é um tema muito rico, por isso eu diria que o desafio que fica para vocês, se acharem que podemos ajudar de alguma maneira, é entrar em contacto connosco. Tem aqui os nossos contactos, quer por e-mail, quer através da nossa página de LinkedIn, e se quiserem saber mais como é que nós estamos a usar estes componentes, como é que estamos a fazer modernização de aplicações e a tirar partido de todas estas peças do Azure, entrem em contacto connosco. Foi um prazer estar aqui novamente convosco e espero vê-los em breve. Obrigado.